Mais uma terça do Transbordo Sem Fim, que o Senhor nos dá esse privilégio de ouvir as suas maravilhas. Eu quero já chamar aqui com meu coração muito grata, porque além de uma amiga, o Senhor me deu uma irmã, uma intercessora, e eu agradeço a Deus todos os momentos. Obrigada desde já, muito obrigada. Vem para cá, minha boneca de porcelana Zita Guimarães. O Transbordo de hoje é com você, mulher. Vem para cá. Amém. Amém. Graças e paz. Mais um dia, né, que Deus nos fez para cada um de nós. Sabemos que Deus ele tem um propósito em nossas vidas. Deus não une pessoas, ele une propósito, com o único objetivo de estarmos buscando nele, aprendendo mais dele e vivendo as experiências da vida com ele. E que eu quero falar hoje sobre o Salmo 39, o versículo 7, 8, 9, que diz assim: O anjo do Senhor, nessa versão fala, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Tem uns que fala que eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E no 8 fala assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. E o 9 vem dizendo que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Então, eu sempre, nas minhas orações, eu procuro declarar essa palavra, procuro declarar que o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, e que de nada eu vou ter falta. Por isso vem a minha confiança no Senhor, por isso vem a minha busca sem cessar, e o que eu quero falar nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, sei que eu não poderia deixar de não dizer, de não glorificar o Deus, sabe, a gratidão no meu coração. Houve um tempo, né, acho que não, foi no mês de agosto, se eu não me engano, eu, como todos sabem, né, que eu fiquei morando sozinha numa casa depois de meu esposo ir embora para Jesus, e meus filhos também tiveram que ir, casaram e foram morar com suas famílias, e eu fiquei sozinha em casa, assim, eu e Deus, mas era algo assim que nem todo tempo, tinha horas que precisava de uma pessoa, que eu precisava conversar com alguém, mas não pelo telefone, mas pessoalmente. Então havia sempre um vazio, sempre um momento de solidão. E eu lembro que foi tipo em agosto, na época do Dia dos Pais, né, que comemoro, e aqui a gente tinha muito isso aí, assim, de tomar café fora, já acordava com aquela ideia de tomar café fora, almoçar. E naquele momento, nesse dia, assim, esse ano mesmo, foi tão angustiante para mim. E eu lembro que depois, quando foi mais tarde, meus filhos colocaram umas mensagens no status dele em agradecimento ao pai, e aquilo mexeu muito comigo, assim, eu fiquei muito mal, mas eu já tinha orado a Deus para que ele tirasse aquilo de mim, que eu não queria sentir aquela saudade, sentir, trazer à memória aquilo que já tinha passado, mas viver um tempo novo, como eu sempre tenho pedido para viver um tempo novo. E, e eu lembro que naquele momento eu fiz uma oração tão sincera que eu acho que eu nunca tinha feito uma oração assim ou daquela forma naquele momento que eu estava sentindo. Expôs mesmo a Deus tudo aquilo que eu estava sentindo, que eu, como eu nunca falei para ninguém, como eu nunca abri para ninguém, eu falei para Deus naquele momento. E eu disse para ele que eu só queria sair de lá quando eu ouvisse a resposta dele. Eu precisava da resposta dele. Não era somente eu sentir o Espírito Santo em mim trazendo paz. Eu queria ouvir algo a mais. Eu queria ter essa experiência a mais com ele. E, e eu disse que quando ele não respondesse, eu não ia sair daquele momento ali. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a orar e chegou o um momento que eu disse: agora é o Senhor que vai falar. Eu não vou falar mais nada. Eu fiquei ali em silêncio
E eu fiquei esperando, esperando, e nada, até o momento assim que eu senti assim de colocar um louvor, e eu queria que ele me direcionasse ao louvor. E primeiro veio aquele louvor da Cassiane, que vem sobre que ele ouve as nossas orações, que ele responde às nossas orações. E quando aquele louvor tocou, ele não era, eu não tinha colocado, tinha, não sei se eram os melhores louvores, uma coisa assim, eu nem lembro como foi que eu coloquei, eu sei que apareceu esse louvor. E aí eu entendi, assim, que ele realmente ia responder a minha oração. E naquele momento eu comecei eu me ajoelhei novamente, comecei a orar, esperando a resposta dele. E em seguida também ele falou que ele estava cuidando de mim, que ele ouvia, sim, as orações, e que ele respondia e que ele cuidava, que eu colocasse na mão dele e que esperasse, que eu não atrapalhasse o agir dele na minha vida. E quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei assim, meu Deus, muito obrigado, muito grato ao Senhor, porque era aquele momento era o que eu estava sentindo e que eu, para mim, eu não poderia compartilhar com ninguém. Ninguém entender da forma que só Deus poderia entender naquele momento. E, e aquilo ali foi um refrigério para minha alma, porque eu estava esperando nele. E todos esses dias, esses meses, aí, assim, sempre quando vinha aquela angústia, aquela tristeza, eu sabia que Deus estava trabalhando a meu favor. Não sabia de que forma vinha, não sabia qual era o propósito dele, mas eu sabia que Deus estava fazendo algo novo na minha vida, fazendo algo assim que suprisse aquela necessidade que eu tivesse, que eu estava passando. Eu não sabia o que era, eu não sabia pedir que eu queria, na verdade, mas eu queria algo diferente, assim, que ele me ensinasse a viver dessa forma. E, e foi o decorrer disso, e esse mês, né, a gente sabe que é um mês consagrado a demônios, é um mês pagão, né? Então, a gente que é sozinho, ele é muito difícil mesmo, porque a gente tem o entendimento de que é um mês que é de presente, é de festa, é de uma família reunida, é de todos sentados na mesa, compartilhando. Então, algo de muita alegria que a gente viveu, que eu vivi muito aqui nessa casa, assim, com a minha família. Mas eu aprendi, né? Esse ano eu aprendi que não, que mesmo que viesse essa tristeza, essa angústia, eu não poderia ficar assim. Então, trazia a Eclesiastes na minha vida, de trazer à memória aquilo que me dava esperança, aquilo que me dava alegria. E quando foi um dia, eu dormi muito cedo nesse dia, e eu tinha um irmão lá na igreja, estava passando por uma situação difícil, eu não sabia qual era a situação dele na real, e, e eu lembro que quando foi pelas 3 horas que eu acordo para orar, eu, a pastora parece que tinha falado que a gente tinha que estar orando em unidade e tal, mas que a gente falasse, olha, eu estou orando, alguma coisa assim. E naquele momento eu abri o WhatsApp e aí, falando que eu estava orando, eu vi uma mensagem de um irmão lá, que ele dizia assim, não está sendo fácil o que eu estou vivendo. E eu sabia por alto, mais ou menos, da situação dele, da família dele e tal. Mas também eu não. Ele estudava junto, ele estuda junto com a gente, vamos se formar agora. E então veio essa frase no meu celular. E eu só coloquei assim: vamos orar. Eu não tinha intimidade, assim, de conversar com ele. Não, eu falava lá assim, só, mas amém. E, e quando foi pela manhã, eu comecei a orar pela vida dele. Eu não sabia bem como é que era, mas eu estava orando. Mas aquilo estava me incomodando, tipo, perguntar qual era a situação dele. Não falei com a minha pastora, e aí aquilo me incomodou, mas eu disse, mas eu não posso falar com ele porque eu não tenho intimidade, como é que eu vou saber o que ele está passando? E tá, mas realmente aquilo estava me incomodando muito, e eu passei uma mensagem para ele perguntando se eu podia ajudá-lo, de que forma que eu poderia ajudá-lo. Se eu pensei que era dinheiro, alguma coisa assim, mas, assim, aí ele falou assim, irmã, a situação não está fácil para mim. Eu estou passando uma situação tão difícil que eu estou desesperado. E ele já, tipo, meio que chorando.
E ali eu fiquei, meu Deus, que ele era um rapaz jovem, né? E assim, a gente fica assim, poxa, meus filhos estão longe, eu não sei qual que estão passando, a necessidade, então, para que alguém venha ajudá-lo também, eu preciso também ajudar aqueles que estão ao meu redor, que eu posso ajudá-lo, que é o meu alcance. E, mas, apesar de eu não ter essa intimidade toda com ele, ele falou que ele estava passando por uma luta, e que só ele conversando comigo é que ele poderia explicar. Era algo assim que, pelo telefone, ele estava trabalhando, não poderia explicar. Eu falei, mas dá só um resumo, só para me entender aonde tu quer, que ponto eu posso te ajudar de alguma forma, não sei. Não sei por que que essa mensagem chegou até a mim. E, e aí ele começou a falar por alto, mais ou menos, e tá, aí eu peguei, como eu não tinha muita intimidade com ele, eu liguei para a pastora. Aí eu falei com a pastora, e a pastora disse, olha, aí ela me contou mais ou menos também, e ela falou, olha, ele está sem abrigo, e se tu puder ajudar, né, se tu puder ajudar ele, tipo, onde puder ajudá-lo, e tipo, de que forma, assim, alugar um quarto para ele, né, como a tua casa é grande, pode até mesmo não sei, dar uma briga, ele tem duas filhas, ele está passando por uma luta muito grande mesmo, que dá até medo, assim, de, tipo, ele fazer uma bobagem com ele, e aí aí eu fiquei assim, meu Deus, né, falar isso para meus filhos, né, que eles têm toda, assim, 24 horas, eles estão ali sabendo como é que tá e tal, e bom, muitas vezes a gente já quis alugar aqui, querer alugar, assim, comigo aqui, justamente para ter alguém para conversar, alguma coisa aí. Mas até então eu queria vindo de Deus, isso aí, vindo de Deus. Não queria, porque estou precisando de dinheiro, alguma coisa, nada disso. Mas que alguém, que Deus enviasse alguém para que eu pudesse ajudá-lo, alguma coisa assim. E foi quando aconteceu isso. Então, eu orei a Deus e aí eu disse para o Senhor que se fosse do Senhor, que eu sim, dissesse para ele vir aqui, como a pastora me falou, e que ele verificasse o ambiente, se ele gostasse, amém, né? E ele veio e aí olhou, outro dia ele estava muito grato, estava muito choroso mesmo pela situação, mas aí depois eu já comecei a ver assim nele que realmente ele estava mudando, estava assim já mais alegre, e disse que já estava não sei quantos dias sem dormir, ele estava desesperado porque a mulher tinha ido embora, e ele estava com duas meninas, e ele estava morando alugado, parece que o homem lá tinha, a luz dele tinha vindo muito alta, ele não tinha condição de pagar, e tinha que pagar uma moça para ficar com as filhas, estava assim a vida dele totalmente de cabeça para baixo. A mulher não queria saber das meninas, não queria ficar com as meninas, então aquilo para ele estava muito difícil. Eu falei, olha, eu posso te dar um abrigo ali, né? E tu pode ficar em cima e, e que eu puder te ajudar de qualquer forma, de alguma forma. Ele falou, não, irmã, olha, eu posso fazer uma limpeza nessa casa, eu posso lhe ajudar em alguma coisa, o que eu posso fazer, mas eu não aguento mais estar nessa vida. Eu preciso de uma esperança, eu preciso de um foco, de um oásis. Eu falei, não, eu estou aqui, né? Como eu moro só, eu sei que é tudo que Deus nos dá com propósito. Então, se Deus, eu tenho um horário para que realmente eu venha fazer a vontade de Deus. Então, eu fiquei assim, meio que quando eu falei com meus filhos, o primo um aceitou, que mora aqui, aqui na minha cidade, ele aceitou. Ele disse assim: tudo bem, mãe, você é o irmão da igreja, a pastora já falou com a senhora. Se ela, eu falei, não, porque tudo assim, claro que eles não vão deixar eu trazer uma pessoa para cá, porque sabe que eu moro só, sabe que não vou colocar qualquer pessoa, mas ela dá a referência dele, ela conhece ele há muito tempo e sabe a situação dele. Então, eu não posso ter uma casa dessa tão grande só para mim, até mesmo para limpar, eu não tenho como limpar essa casa. E aí eu falei, irmão, olha, eu não vou te cobrar aluguel. É claro que se aumentar a luz, aumentar a água, porque o meu já está no meu limite, o meu orçamento. Aí tu pode me ajudar? Ele falou, não, irmã, eu lhe ajudo sim, eu só preciso
que a senhora me ajude também. Se a senhora me dá essa, me conceder até aqui eu me equilibrar, eu fiquei muito endividado com a minha esposa, ela estava bebendo, ela estava se prostituindo, e eu tinha que buscar ela no bar. Então, isso aí para mim eu estava para ficar louco, doido, assim, não estava muito desesperado. E aí eu falei, não, irmão, então vem para cá e fica aqui até você se organizar. Depois você, não sei qual é a tua intenção, se tu vai casar logo, se tu vai procurar uma casa para te comprar. Ele trabalha já há um tempo numa empresa, então tu pode financiar um apartamento, alguma coisa, e segue. Que eu possa ser um canal de bênção na tua vida. Esse é o meu propósito. Aí, com muita gratidão, ele veio, e eu vi, assim, a gratidão no coração dele, e ele veio semana passada, né, e as meninas também, assim, ficou meio que... Eu fiquei assim, porque eu também não tinha muita intimidade com as meninas, filha dele, uma de 9, a outra de 6, parece é 6, e imagine, menina, né, fora da mãe, fora do seu ninho, fora do seu habitat, é muito difícil. E eu vi a tristeza no coração delas, e, e aí eu resolvi abraçar essa causa. Claro que eu temi um pouco. O meu filho, que mora no Mato Grosso, ele, assim, mais ou menos, ele foi um pouco contra. Então, meio que eu disse, Senhor, será que o Senhor falou no coração dele que está errado e não falou no meu? E aquela dúvida que veio, será que eu fiz certo? Será que é aquela coisa, assim, mas eu sei que era só o cuidado dele, por não conhecer o irmão. E sabe, quando foi domingo, né, ele veio aqui, eu já tinha falado para ele que eu ia lá para casa do meu filho, para passar lá à meia-noite, depois da igreja a gente ia para lá. E ele falou: Não, eu não tenho para onde ir, eu vou voltar para cá. Ele falou: Eu pensei que ele ia para casa de alguém, né? Ele falou: Não, eu vou voltar para cá. E aí a minha nora veio aqui com meu filho, aí falou, conversando com ele, eles vieram conhecer ele, que até então estava aqui, ele temou, acho que logo no início, assim, eles estavam meio que mamãe, quantos anos ele tem? Acho que se fosse mais a partir de 50, acho que ele já ia dizer, mamãe vai casar com ele. Aí eu falei, não, meu filho, olha, é da idade de vocês, ele tem 33 anos, então é um jovem. Deus está me dando um filho, já com 2 netas prontas. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque aí um falou assim, a gente não lhe dá neto, então a senhora já pegou um pronto. Né, a gente vai fazendo, vai ali pegando o que já está feito, mas eu vi assim o carinho delas por mim, assim, elas são muito gratas. Eu vi elas gravando vídeo, dizendo: Ai, muito obrigada, Senhor, que nós ganhamos um lar, nós ganhamos uma casa nova. Senhor, a, 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 a irmã é muito legal, ela é muito legal. Aí eu falei: Que bom que vocês gostaram, né? Porque criança é sincero, né? Se não gostar, de logo que não gostou. Mas eu vejo a alegria delas, assim, e eu vejo assim como elas estavam carentes, né? Porque o pai, por mais que seja bom, ele realmente é um homem assim muito dedicado, mas não é a mesma coisa da mãe. É claro que eu não posso, muita coisa assim, eu tenho que ficar na minha também, né? Que eu não posso meter na educação dela, mas eu passo para ele, eu digo sempre que tudo que eu ver eu vou passar para ele, mas eu não, é com ele. Então, isso aí meio que eu louvo a Deus, né? Porque, tipo assim, algo em mim mudou, porque eu fiquei até mesmo pensando de eu não ouvir a voz de Deus e não obedecer, porque olha só, aí depois que ele veio me falar, eu não tinha passado essa mensagem para a senhora diretamente, eu estava conversando com a pastora, e por muito tempo eu já tinha conversado com a pastora, e ela só estava, vamos orar, mas só que tem hora que eu entendo que não é só oração, eu particularmente, Deus sabe, Deus conhece meu coração, sabe que tem hora que eu sei que a pessoa precisa de alguma coisa. Se a pessoa está precisando, e foi o versículo que veio para mim, que quem vem a você, não só diga, Deus te abençoe. Você está precisando de algo que você pode dar. Então, eu tenho muito isso. Então, eu vi assim, que ele estava precisando de algo mais do que só orar. Estava só orando por ele. E aí eu falei assim, não, eu vou já com a solução para ti, então, tá aqui. Aí, então, eu entendi que era dessa forma, que era de Deus, era algo que Deus estava trazendo essa pessoa para mim, assim, para estar em casa,
para cuidar, porque sabe que casa é manutenção a todo tempo. E quebra uma coisa aqui, quebra outra ali. Eu ficava preocupada, porque eu não posso chamar qualquer pessoa. Eu chamo o pedreiro, me engano, eu vou comprar material errado, e depois eu volto lá de novo, e eu não sei o que é que eu estou comprando. Então, eu precisava de um ser humano homem aqui que entenda disso aí. E aí, com ele aqui, eu já fiquei até mais assim, mais tipo, deu assim mais um equilíbrio assim de quebrou alguma coisa, ele vai lá e conserta. E parece uma coisa que domingo quebrou a fechadura da porta da entrada aqui da frente. E agora, o que é isso aqui? Aí ele falou: não, não, olha, a gente vai comprar isso aqui, vamos trocar isso aqui. E eu fui lá, era uma coisa, depois era outra. Eu falei: ai, Jesus, muito obrigado. Olha. E aí ele trocou, e aí ele já vai fazendo a manutenção, tem muita coisa para fazer. Então, é para glorificar o nome do Senhor. Eu vi resposta de Deus através daquela oração que eu fiz naquele dia. Algo mudou dentro de mim. E eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz. E assim como eu falei que o meu filho veio aqui para conhecer eles, e conheceu, assim, já convidou eles para ir para. A gente foi para lá para o jantar do domingo para segunda. E, tipo, ela falou: irmão, já que o senhor não vai vir para cá, ficar sozinho, vai ficar triste, vai chorar. Porque não tem família, só com a filha, as filhas vão dormir e o senhor vai chorar. Vá para lá com a gente. E aí a gente foi, e ele foi também, a gente começou a conversar, e lá a gente brincou, e aí meus filhos compraram presente para ele, meu filho, e aí deram também para ele, para as meninas. Então, sabe assim, eu fiquei feliz, assim, porque ele é uma pessoa, assim, muito legal, assim, né? Tipo assim, aquela pessoa que realmente a pessoa conversa e, poxa, esse irmão não era nada daquilo que eu pensava, ele é legal, então isso aí já tem meio que, então, estou no caminho certo. Eu, eu realmente, foi Deus que mandou, né? Aí, e eu fiquei feliz, comprar presente para as meninas, ali até então, que a gente já tinha feito o amigo oculto nosso lá, era só nós três lá, eu, meu filho, a minha nora, aí mais três, então ali, formou ali, então foi muito legal. Então, muito bom mesmo, louvo ao Senhor por ter ouvido e obedecido. Porque às vezes eu ouvia, mas eu não obedecia, porque eu ficava, será que é de mim mesmo? Será que não é eu? Então eu não queria estar, eu queria sempre estar na direção de Deus e ser obediente, que esse é o propósito que a gente tem sempre aprendido aqui, é obedecer. Não adianta ouvir, porque se não obedecer, ele vai falar mais, né? Se a gente fala alguma coisa para alguém e essa pessoa não obedece, o que que a gente vai continuar falando? Não, não fala mais. E eu vejo assim, né? Eles são muito gratos, eu sou grata também, e eu louvo a Deus e eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Essa benção, para mim, foi muito benção, assim, de Deus, assim, eu que estava sozinha, eu que estava sem direção, eu que só comia comida pronta, e hoje eu tenho até mais incentivo, assim, de fazer uma comida natural para mim com elas. Então, algo assim que Deus estava vendo na minha situação. E Deus, ele trouxe dessa forma. Talvez eu nem sabia o que é que eu queria, na verdade, mas eu só queria ter gente perto de mim também. E Deus, ele me deu essa bênção, então eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha vida. E eu sei que os anjos do Senhor, como ele fala, acampam ao nosso redor, ao meu redor, e sempre ele esteve ao meu lado, sempre ele esteve me guardando. Eu sei que muito a coisa acontece aqui de ladrão entrou na casa de alguém. Cuidado, não fala que mora só. Não fala que isso, não fala que. Eu realmente não falo mesmo. As pessoas dizem, tu mora aí. Aí eu fico até meio, não sei se eu moro, não sei se eu não moro, mas eu moro, né? Aí eu fico assim meio que temendo, mas eu moro. Porque eu nunca mais eu te vi, aquela coisa. Então, o perigo está aqui, a gente sabe. Mas aqui, para a glória de Deus, Deus sempre me guardou. Eu nunca, nunca aconteceu nada assim de ninguém tentar entrar, de ninguém, para a glória de Deus. Então, eu louvo ao Senhor, eu louvo a Deus, e é isso que eu queria compartilhar aí com essa igreja abençoada, chamada Transbordo, amém? Meu Deus. Aleluia. Obrigada, Zita. Obrigada por compartilhar. Viver um tempo novo, hein? Deixar as recordações, viver um tempo novo. Zita estava falando aqui, minha cabeça estava viajando.
Ouvir e obedecer, hein, dona Laura, desde o momento que não mexa em nada meu. Eu quero obedecer. Desde o momento que eu tenho que fazer algo diferente, é difícil obedecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe realmente o que preenche a gente. Ele sabe realmente o que a gente precisa. E Ele vai cuidar de tudo, Zita. Eu vejo Deus fazendo isso com esse cuidado, sabe? Cuidando dessa parte. Nós não nascemos para ficar só, né? E o Senhor vai cuidando de uma forma que, quando a gente vai parando para pensar, a gente nunca imagina dessa forma. Acho que a Zita nunca imaginaria, né? Viver dessa forma. Ganhar duas meninas ali, ter mais prazer em cozinhar porque a mesa ficou mais cheia. Que coisa linda. Só o Senhor faz isso. Que a gente possa continuar com os nossos ouvidos sensíveis, né? Para ouvir e obedecer, porque há uma grande diferença. Tantas vezes a gente ouve, ó, saí só Dona Laura, vou ficando por aqui mesmo. Mas como é bom obedecer. Obrigada, Zita, por compartilhar. Nós passamos um Natal diferente também. Pegamos duas pessoas que nunca tinham passado o Natal com a gente também quis passar com eles. Trouxemos para cá, brincamos de amigo oculto, compramos presente para eles e foi assim um momento maravilhoso de preenchimento da alegria do Senhor assim nas nossas vidas. E eram duas pessoas, tipo, nada a ver, tanta gente aqui, mas eram duas pessoas que mudou o nosso Natal. Como Deus é bom. Ele sabe como preencher cada um de nós. Que a gente continue, porque por muitas vezes a gente fala, não, minha casa, né? Meu Deus, minha casa, e se esse homem entrar, se ele roubar, hein, dona Laura, se ele quebrar, se ele fizer qualquer coisa, se ele deixar a menina aqui sumir, o que eu vou fazer da minha vida? Mas a gente não tem que ficar com esses pensamentos, a gente tem que entender que o Senhor não perde o controle de nada. E se ele deu esse discernimento para Zita, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ai, Deus lindo, maravilhoso. Obrigada, Zita, pelo seu transbordo. Tem essa do transbordo sem fim. Eu aguardo você dando seu testemunho aqui. E eu peço já a você desde hoje. Sabemos que não é fácil, mas que você esteja orando por essa família que está na casa da Zita. Que ela cedeu esse espaço para esse homem se levantar, se posicionar, né? Porque a gente sabe o que é quando a dignidade ela é atingida, mas que esse homem possa se levantar e que possa trazer vida para ele, né? Só Cristo faz isso. E a gente esteja orando, né, gente? Porque a gente sabe que a língua tem o poder da morte, o poder da vida, e vai ouvir, claro, né? Em Manaus vai ouvir o bafafá. Isso é óbvio, mas a gente está aqui orando, intercedendo, que o Senhor envie vidas, que a nossa língua possa trazer vida. E vamos, a partir de hoje, estar orando, não só pela Zita, mas por esse homem, por essas duas crianças, para que possa crescer, né, com a mente saudável, porque só o Senhor faz isso. Vamos orar, queridos? Pai, quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer imensamente, porque o Senhor faz coisas que a gente nunca imaginou. O Senhor nos preenche de forma que talvez, se a gente tivesse desenhado, não sairia da mesma forma. Obrigada, Jesus, mas nesse momento eu te peço, Senhor, guarda Zita debaixo das tuas asas poderosas. Guarda essa família, Senhor. Sustenta eles, dá direcionamento, discernimento, sabedoria do alto céu. Acampa os teus anjos, Senhor, sobre a casa da Zita, nos quatro cantos, Paizinho. Muito obrigada, porque o Senhor tem trazido um povo para te ouvir e para te obedecer, e por isso somos gratos. Obrigado pelas terças do transbordo sem fim, onde podemos compartilhar, Senhor, uns com os outros as tuas maravilhas e fortalecer a nossa fé. Obrigada por cada família aqui, nos dá um dia cheio da tua presença, cheio do teu amor, cheio da tua graça e da tua unção. Em nome de Jesus, amém. Beijo no seu coração, família. Daqui a pouco o transbordo está subindo e você pode compartilhar, hein, com o seu irmão e fazer o dia dele ser melhor do que hoje. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada a você que está aqui comigo. A gente vai se falando e amanhã é quarta estratégia. Beijo grande no seu coração. Nos vemos amanhã, viu?